Fala, futuros doutores, galera padrão ouro, Team Cérebro, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com mais um vídeo de caso clínico. O nosso caso de hoje é uma doença tireoidiana chamada doença de Graves. Foi pedido num comentário do nosso outro vídeo do Ceratocone para eu falar sobre alguma doença tireoidiana e eu escolhi a de Graves. Por que eu escolhi a de Graves? Porque ela é a maior causa de hipertireoidismo com tireotoxicose. Então, pera lá, a primeira coisa aqui é definir o que é tireotoxicose e o que é hipertireoidismo. Tireotoxicose é quando a pessoa apresenta um excesso de T4 e T3 no sangue. Só que isso pode estar relacionado ou não à maior atividade da glândula tireoide. Por exemplo, se uma pessoa ingerir uma grande quantidade do hormônio T4, que é um remédio, né, levotiroxina, essa pessoa vai ter tireotoxicose, mas não vai apresentar hipertireoidismo. Por quê? Porque a tireoide dela vai estar normal. Só que no caso da doença de Graves, ela vai ter as duas coisas, porque ela vai ter muito T4 e T3, mas a tireoide vai estar com a sua função bem aumentada. Então isso vai caracterizar tireotoxicose com hipertireoidismo, certo? Beleza, agora vamos falar aqui um pouquinho mais sobre quem a doença comete, tá? Então, cerca de 80% das causas de hipertireoidismo com tireotoxicose são baseadas na doença de Graves. A prevalência ela vai variar entre populações do mundo, porque ela tem um perfil genético bem forte, uma base forte genética, e isso vai ter a ver com a distribuição mundial desses genes que levam à suscetibilidade da doença. E essas doenças autoimunes da tireoide, elas têm maior acometimento do sexo feminino, então mulheres têm uma chance 10 vezes maior de ter a doença do que homens, tá? Isso também acontece com uma outra patologia tireoidiana, que é a chamada tireoidite Hashimoto, só que aí nesse caso vai ser um hipotireoidismo. E ela geralmente vai começar a se desenvolver depois dos 20 anos de idade. Por quê? Mesmo tendo essa base genética, existe algum fator ambiental que vai ser o gatilho, vai ser o trigger, vai dar o disparo para a doença manifestar, né? Eu vou falar daqui a pouco que gatilho é esse. Bom, vamos comentar aqui como é que se desenvolve essa doença. Essa doença de Graves, gente, ela é uma doença autoimune. O que significa isso? Doença autoimune é quando a pessoa cria um anticorpo que vai reagir contra ela mesma. Mas a função natural de um anticorpo é anular alguma coisa, destruir alguma coisa, inflamar alguma coisa. E nesse caso, o anticorpo que a pessoa cria, ele vai imitar a função de hormônio chamado TSH, que é um hormônio hipofisário da adenopófise, cuja função é estimular a função tireoidiana e causar hipertrofia e hiperplasia glandular, fazer a tireoide crescer, por exemplo. Então, o anticorpo que ao invés de destruir a glândula, ele vai estimular a tireoide, ele vai agir no receptor do TSH. Então ele vai causar maior produção do T4 e do T3 e vai causar um aumento da tireoide. Então a base da doença é essa. Agora, o que faz a pessoa começar a gerar esse anticorpo, né? O excesso de iodo pode ser um gatilho da dieta e infecções virais também podem ser esse gatilho. Não se sabe qual infecção específica, mas existe uma relação que a infecção viral, alguma infecção viral pode disparar essa produção aí de anticorpos que vão imitar a ação do TSH. Como que concluíram isso? Porque fizeram estudos com gêmeos idênticos, gêmeos monozigóticos, e viram o seguinte: quando um gêmeo tinha essa doença de Graves, 30% dos outros irmãos também teriam. Se a doença fosse puramente genética, o que seria concluir? Se um gêmeo tivesse, o outro deveria ter, porque eles são geneticamente iguais. Mas não é 100% que acontece isso, apenas 30% das vezes. Então, mesmo tendo a base genética, tem que ter algum fator ambiental para fazer a doença acontecer, tá? É a partir daí que se chega nesse raciocínio, nessa conclusão. Outra coisa importante é que após o parto, essa doença tem uma chance 3 vezes maior de acontecer. Eu não achei nenhum dado comentando sobre porquê disso, mas eu achei o dado, então estou passando para vocês. Bom, outra coisa também importante é o seguinte: esse anticorpo anti-TSH, que é o que a pessoa que tem a doença de Graves vai produzir, ele também vai se ligar em células, em fibroblastos que estão presentes na órbita. Fibroblastos são células importantes do tecido conjuntivo, e ao se ligar nos fibroblastos da órbita, ele vai estimular a produção de substâncias pró-inflamatórias. Então você vai ter um edema da cavidade orbitária, e isso vai trazer um dos sinais mais marcantes dessa doença, que é
a exoftalmia, né, o olho esbugalhado, informalmente chamando, né, vai ser uma protrusão do olho para fora da órbita, devido a esse edema estimulado pelo anticorpo que exerce a função aí do TSH. E como é que é a clínica desse paciente, né? Quais são os sintomas e sinais que esse paciente vai apresentar? Em alguns sinais aqui eu vou passar aqui as imagens para você ter uma noção melhor. Então a clínica o paciente fica com hiperatividade, irritabilidade, porque os hormônios tireoidianos eles potencializam a ação das catecolaminas, ou seja, adrenalina, a norepinefrina, o sistema nervoso simpático. Então, se o T4 está muito alto, o T3 também, o sistema adrenérgico, de modo geral, vai ser exacerbado, vai ser potencializado. Então, isso vai levar a hiperatividade, irritabilidade, insônia, maior transpiração, intolerância ao calor. O que é isso? Quando tá muito, se tiver um calorzinho, a pessoa está bufando já, está achando que está, né, no deserto do Saara. Palpitações, ou seja, ela vai sentir o coração batendo no peito, isso não é normal. Perda de peso devido a maior consumo de reservas de gordura. Hiperfagia, ela vai ter maior fome. E aí que está uma coisa engraçada, ela pode ter mais fome, comer mais, mesmo assim perder peso. Então, quando isso acontece, tem que desconfiar que alguma coisa está errada. Diarreia, poliúria, que é excesso de xixi, queda da libido, ou seja, apetite sexual, taquicardia, o coração vai tender a bater mais rápido devido ao que nós comentamos aqui, que é a potencialização da ação da adrenalina, tremor de extremidade, principalmente um tremor mais fino, bócio, eu vou passar a imagem aqui do bócio, e o bócio da doença de Graves é um bócio difuso, a glândula vai crescer de modo uniforme. Tá? É diferente de bócio, por exemplo, quando você tem tumor, que é um bócio multinodular. Você tem um bolão para um lado, para o outro lado uma bolinha menor. Na de Graves é diferente, ela vai crescer como um todo, então fica uma glândula mais uniforme. Vou passar aqui para vocês as imagens, tá? Vou passando algumas aqui, para mostrar aqui vários bócios. Só bócio, só bócio, só bócio. Pele quente e pode estar com a umidade aumentada devido à sudorese também maior. Fraqueza muscular devido até a própria proteólise do músculo, às vezes as pessoas podem perder massa muscular também. Ginecomastia, vou passar aqui uma imagem de ginecomastia, tá? Mixedema pré-tibial, que é como se fosse um inchaço e até tem um aspecto de inflamado que fica na região da frente da tíbia, que é um osso da nossa perna. Vou passar aqui a imagem, passar para vocês a imagem, beleza? E acropatia tireoidiana, que é uma alteração também ungueal da unha. Vou passar aqui para vocês também a imagem, beleza? Bom, então isso aqui são os sinais e sintomas em relação à clínica do paciente. Já ia esquecendo, e também tem a exoftalmia, né, que é o olho esbugalhado, o olho para fora, tá? A protrusão ocular, beleza? Estou passando aqui para vocês a imagem. Em termos de exame laboratorial, como é que a gente vai saber se o paciente está com a doença de Graves? Isso aqui foi a clínica, né? Só com essa clínica você consegue desconfiar, principalmente se tem a exoftalmia, porque isso é patognomônico da doença de Graves, ou seja, isso é exclusivo da doença de Graves. É a única causa de hipertireoidismo que cursa com a exoftalmia. Tá? Então, se você vê o paciente exoftálmico, juntou com essa clínica aqui de hipertireoidismo, você cravou o diagnóstico que é Graves e um abraço, vai tratar. Mas, em termos de laboratório, exame de sangue, você tem que dosar o TSH, dosar o T4 e dosar a presença do anticorpo, que é o TRAb, tá? Que é o anticorpo que vai exercer a função do TSH. Então, o TSH normal vai estar baixo, porque o T4 vai estar em alta. E o T4 em alta, ele faz um feedback negativo na adenipófise e cessa a produção do TSH. E o TRAb, o anticorpo anti-TRAb, vai estar positivo. Então você vai laboratorialmente escravar o diagnóstico de doença de Graves. Tratamento, como é que é? Você pode fazer tratamento para a doença em si e tratar também os sintomas cardiovasculares ou os sintomas intestinais e por aí, de tremor, por aí vai. Basicamente, você tem que reduzir a produção hormonal de duas formas. Pode ser com fármaco ou pode ser com cirurgia. O tratamento mais eficaz é a cirurgia. Como é que se reduz a produção hormonal com fármacos? Existem aqui alguns fármacos, por exemplo, propil, tiuracil, carbimazol, metimazol, que reduzem a produção do T4. Mas aí a pessoa vai tomar pro resto da vida dela. E às vezes tem o bócio, então fica uma coisa mais feia, né, esteticamente falando.
a melhor conduta é exercer uma remoção da tireoide. Aí, o que é melhor? Remoção total ou remoção parcial? A gente chama a remoção da tireoide, a gente tem um nome específico para isso, tá? Tireoidectomia. É melhor fazer o total logo. Por quê? Se você deixar um pedacinho, o anticorpo continua lá. Então ele vai continuar a estimular a glândula e pode ser que ela, mais uma vez, cresça e a doença volte a acontecer. E aí que tá o detalhe. Pô, mas se você tirar a tireoide, como é que ele vai produzir depois o T4 e o T3? Aí a pessoa tira a tireoide, passa a ter um hipotireoidismo e ela vai tratar com hormônio. Então ela vai deixar de ter o hipertireoidismo, tirou a glândula, vai ficar como hipotireoideia e vai passar o resto da vida dela tomando hormônio T4. Não tem o que fazer, vai ter que ser assim. E para tratar sintoma de ansiedade, palpitação, taquicardia, tremor, pode ser usado um beta-bloqueador, por exemplo, propranolol, tá? Porque ele também é importante, até age na ansiedade, porque ele atravessa a barreira hematoencefálica, tem ação no sistema nervoso central, vai ajudar na ansiedade também. E a oftalmopatia, aquele olho esbugalhado, não existe um tratamento específico para ele. Se você curar a doença de Graves, né, de modo cedo, né, precoce, tem uma regressão muito boa, né, daquela protrusão ocular. Mas se for um caso muito grave, aí não tem como regredir totalmente. Então pode ser que você tenha que recorrer a algum tipo de cirurgia ocular também com algum oftalmologista, tá? Então geralmente se você curar Graves, tem uma regressão da exoftalmia. Mas se for muito avançada não vai ser total, sempre vai ficar alguma coisa. Tudo bem? Bom pessoal, então espero que tenham gostado. Outra coisa, o iodo radioativo, ele também é usado para reduzir a quantidade de célula tireoidiana. Se você usar iodo radioativo, a tireoide vai pegar esse iodo e a radiação vai levar a uma destruição das células glandulares. Então também é usado para reduzir a produção de T4 e T3, beleza? Então é isso, foi mais um vídeo de hoje sobre um caso clínico, doença de Graves, um hipertireoidismo com tireotoxicose. Espero que tenham gostado. Futuros doutores, aonde nós nos vemos nos plantões por aí, certo? Então se você gostou, dá um like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Muita força para você na sua meta de ser médico, tenho certeza que você vai ser. Grande beijo, grande abraço do fundo do ventrículo esquerdo. Até a próxima. Chora agora e aprovado, se não aguenta não se envolve, chama que vem. Tchau.